Fala, torcedor, você já viu o que a mídia anda falando sobre o Saul? Ainda não? Vamos reagir aqui agora. No Campeonato Brasileiro, eu fiz Flamengo contra o Mirassol. O Mirassol, em alguns momentos dentro do jogo, quase empatou o jogo, porque o Flamengo não conseguia controlar. E aí passa muito por um jogador que, para mim, fez a sua estreia, né? O seu melhor jogo no meio de semana, que foi Saul. O Flamengo passa muito de controle de jogo com Jorginho e Saul. Se esses jogadores engrenarem da maneira que eles jogam, da maneira que eles jogaram na quarta-feira, o Flamengo vai ser muito difícil perder jogos. Porque esses dois jogadores vão ditar o ritmo desse time. Saul, a gente vai vendo aí, é um excelente jogador, precisa entrar em forma, obviamente, chegou abaixo fisicamente, está buscando o seu melhor, porque precisa melhorar fisicamente. E hoje, na quarta-feira, ele já mostrou que o cartão de visita dele, jogou muita bola na quarta-feira, controle de jogo, intensidade para marcar, intensidade sem bola, de opções, e aí junto com o Jorginho, ele para mim forma uma dupla de volante que talvez o Flamengo, nesse jogo do Flamengo e Mirassol, no Maracanã, foi Everton Araújo e Alan, do jogo. Para mim, os dois são jogadores ideais e têm uma ótima saída de bola e uma ótima visão de jogo. Não são jogadores aqueles jogadores recuados de marcação como o Everton e o próprio Alan, mas para mim a qualidade deles na saída de bola e visão de jogo é ótima, junto com o Arrascaeta. Para mim tá sendo o meio de campo ideal do Flamengo. Jogadores totalmente diferentes dessas características. O Jorginho estava suspenso naquele jogo. E o Felipe Luiz gosta, para mim, de controle de jogo. Se o Flamengo conseguir transformar controle de jogo em resultado, vai ser muito difícil tirar esse título do Flamengo. E até para falar com o Noel, né, Noel? Já me despedindo de você, mas para esse pitaco final sobre o Flamengo, o Felipe Luiz falava de outro posicionamento para o Saul, mas o desempenho dele talvez tenha mudado a cabeça do técnico do Flamengo. Mais uma opção ali para o meio-campo, né? Para essa dupla de volantes, no momento jogando ao lado do Jorginho. É isso, Bené. A gente lembra assim que o Saul chega para o Flamengo como um meia pela direita. Era justamente a posição que o Gerson fazia e que o Saul muito tempo fez no Atlético de Madrid, essa posição. Ele chega para jogar nessa, quando ele chega ele fala que ele pode fazer qualquer posição no meio de campo, mas a preferência ele chega basicamente para fazer a função do Gerson. Só que assim, a concorrência está tão grande na direita, claro, tem o fato dele ter chegado abaixo fisicamente dos reforços, o Saul foi quem chegou mais abaixo fisicamente, ele precisou de um tempo maior ali para se recondicionar, ainda não está no seu auge, né, no seu 100%, mas já melhorou muito, e a concorrência do lado direito ali do ataque está muito grande, né, porque tem o Plata e tem o Luiz Araújo, os dois vivendo grandes momentos, brigando por essa titularidade, tem jogo que é um, tem jogo que é outro, e aí foi um movimento inteligente. Que para mim eu prefiro o Plata, mas em questão do Saul, o próprio Felipe Luiz, em vídeos passados, eu falei que o próprio o Felipe Luiz disse em questão que queria encaixar o Saul na meia direita por conta de o Saul nos seus belos momentos do Atlético de Madrid. Ele mesmo falou, mas ele fez um belo encaixe no meio de campo do lado do Jorginho. Para mim, ali é o local do Saul ao invés da meia direita. Tanto do Saul quanto do Felipe Luiz, de puxar o Saul para essa função ali de segundo volante, que é onde estava dando mais espaço, porque o Pulgar se lesiona na Copa do Mundo de Clubes, é um desfalque enorme, porque ele era titular absoluto, coincide também com a fase ruim, né, em termos de desempenho, mas o Flamengo continuava conseguindo resultados do pós-Copa do Mundo, mas o desempenho vinha sendo questionável muito também pelo esse meio de campo. O Saul entra ao lado do Jorginho e toma conta, né? Ele entra no jogo do Brasileiro contra o Inter, já foi um primeiro teste. O Felipe Luiz banca o Saul no jogo da Libertadores contra os titulares do Inter, um jogo de muito mais pressão. E Saul e Jorginho funcionam tão bem quanto, assim, impressionante como o Saul conseguiu suprir toda a ausência que o Pulgar estava fazendo, e é impressionante como isso mudou a qualidade. O time voltou a jogar muito bem, tem tudo para continuar jogando, mudou essa muito, encaixando, né? Como o Felipe disse. E lembrando, Saul e Jorginho estão invictos desde o Chelsea, jogando juntos. Inclusive, como titular, os dois ganharam todos os jogos que eles e que continue essa invencibilidade também no Flamengo, né? Que continue eles vencendo ao longo do tempo. Trago também o pessoal do Charla falando sobre o Saul para a gente reagir aqui. Vou colocar aqui para a gente estar reagindo à fala deles. Pra frente, eu acho que
serviu muito também pro Felipe entender e acho que resolver algumas questões, porque nas coletivas o Felipe sempre dizia, o Saul é o jogador que hoje joga aberto, de lado. Ele sempre falava, não, ele também faz o segundo homem, porque ele fez muito tempo lá atrás no Atlético de Madrid. Só que ele mostrou o Felipe pôde ver na prática que o Saul pode muito bem ser o cara daquela função de segundo homem. E eu vi muita gente, por exemplo, um amigo meu, o Felipe Ribe, por exemplo, o cara é louco pelo Pulgar. Ele ontem mandou pra mim assim, Pulgar já rodou aí, hein? Esse meio campo continua tendo sequência, o Pulgar rodou. No Flamengo ideal, o Pulgar rodou. Rodou. E outra coisa, aí você vê. Não sei. Olha qual é a reserva da volância do Flamengo. Pulgar e De La Cruz. Não dá pra cravar nada. É porque o Pulgar volta só em... mas essa dupla. Você tem três Então, filas. o Pulgar é papo pra outubro, né? Não. Então, assim, é aquele negócio, a boa notícia, a maravilhosa notícia dessa entrada do Saul entrando muito bem como segundo volante, é que você não acelera o retorno do De La Cruz em termos de minutagem. Eu vou te dizer, você consegue dosar. O que o Saul jogou me impressionou muito, cara. Foi invisível. Porque assim, ele parecia uma outra rotação em relação a 90% dos jogadores que estavam em campo. Na saída do primeiro gol. Acho que foi no primeiro Tava gol. todo mundo em cima, ele deu um tapa que ninguém tava vendo. Pum, caiu o assim, sozinho. Pra mim, o melhor do jogo disparado, Saul. Assim, eu sou de 97, né? Eu já vi muita coisa de Flamengo. Foi, assim, atuação individual de meio-campista, assim, uma das maiores que eu já vi com a camisa do Flamengo. Tem uma atuação como meio-campista, assim. Do Gerson no 19 contra o Corinthians. Exatamente. Que é absurda também, então, com assim, gol, eu boto nesse patamar. Vão ter atuações da Arrascaeta, a atuação do Gabigol, do Petkovic, do Adriano, enfim. Mas é uma atuação soberba. Assim, é uma atuação daquela que a gente vai ficar lembrando por muito tempo, apesar de não ter tido o gol dele. Sim. Porque, assim, ele consegue, como agora os analistas de futebol gostam de dizer, temporizar o jogo, né? Ele consegue. Temporizador. Ele consegue cadenciar a partida de uma determinada maneira que, assim, parece que ele tá no Flamengo há 6 meses. Parece que ele já está jogando em plena atividade desde o início do ano. Isso ele se encaixou muito bem. Mas é isso, galera, trazendo esses vídeos pra gente reagir. Então, dizer pra vocês pra se inscreverem no canal, curtir também o vídeo e tudo e tudo sobre o Flamengo eu vou estar trazendo aqui pra gente reagir. Desculpa aí o trava-língua. Valeu!